primeiramente, professora Meire Yoko, muito obrigado por aceitar falar com a gente sobre saúde mental, um tema tão fundamental que ganhou ainda mais importância neste último ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Muito obrigada pelo convite, Júlio. Eu agradeço a sua equipe pela oportunidade em discutir um tema tão relevante nesse momento que nós estamos vivendo. Professora, para a gente começar com uma questão um pouco mais geral, a gente está aí há um pouco mais de um ano de início da pandemia, de fato, aqui no Brasil, com a recomendação de isolamento social das pessoas. Desde aquela época, havia um grande temor de que isso trouxesse consequências duras para a saúde mental dos brasileiros, com uma alta enorme nos casos de pessoas que precisam de atendimentos psicológicos, até psiquiátricos, e de todas as idades, até mesmo as crianças que foram afastadas dos seus núcleos de amigos, da escola. Eu queria que você falasse, professora, depois deste um pouco mais de um ano, que balanço que você faz daquele temor que existia para hoje? De fato, a gente vive uma crise de saúde mental no Brasil? O que nós temos percebido e acompanhado, tanto através dos atendimentos que nós realizamos, como também por notícias e pesquisas, é que, de fato, aqui no Brasil, sobretudo, tem existido um número de queixas muito grandes relativas à questão da ansiedade e da depressão durante esse tempo. E aí existem alguns fatores que acho que são muito importantes levarmos em consideração, né? Essa alteração tão profunda que aconteceu no nosso modo de vida, todas as crises consequentes a essa mudança. Então, muitas pessoas tiveram alteração no modo de trabalho, no modo de estudo, enfim, no cotidiano mesmo da vida, além de situações que foram acompanhadas por crises financeiras, por desemprego. Além disso, esse distanciamento social que levou ao fechamento das escolas também trouxe consequências muito importantes para essa população mais jovem, crianças, bebês, né, que frequentavam creches, e isso inclui todo o núcleo familiar, porque toda a família precisou se reorganizar para dar conta de algumas tarefas que antes não eram tarefas exclusivas ao núcleo familiar. Então, os pais ou as mães, ou seja lá quem for que compõe esses núcleos familiares, tiveram que se reorganizar. A situação de grande incerteza, esse prolongamento, né, desse tempo de isolamento, sobretudo, todas as dúvidas e inseguranças que nós temos vividos, porque, assim, é um entra e sai, um volta, um retorna, então, isso torna também a situação muito mais insegura e instável. Então, esse conjunto de situação, né, atrelada a uma situação extremamente delicada, no sentido de orientação geral, no tocante à administração e gestão da pandemia, e mais as crises políticas que nós estamos vivendo, gera um cenário, né, de profundas incertezas, e também incertezas quanto à retomada da nossa vida, das atividades econômicas, emprego, etc. Então, esse é o cenário que tem provocado, certamente, o sofrimento tão intenso nas pessoas. E você acredita, professora, que essas pessoas que estão com algum tipo de abatimento mental, elas estão recebendo o acolhimento e principalmente o atendimento necessário em todos os sentidos? Você acredita que a gente tenha políticas públicas que estão atendendo essas pessoas, ou isso é mais um problema que se soma a outros tantos aqui no país? Com relação à questão das políticas públicas de atendimento à saúde mental, nós temos uma situação e um quadro muito diversificado no país, né? Isso, de fato, não é uma situação tão homogênea no nosso país. Os serviços de saúde mental continuaram a atender a população, mas certamente com o aumento da demanda, né, deve ter havido também vamos dizer assim, uma sobrecarga nos atendimentos. Muitas pessoas têm procurado várias formas de tratamento, tanto psicoterápicos como atendimentos psiquiátricos, porque nós temos que levar em consideração nessa diversidade de sofrimento e de sobrecarga que a nossa população tem vivido. Eu sei que tem aumentado muito a procura e a demanda nos serviços de saúde, e os serviços de saúde têm tentado, dentro dos seus limites também,
né, dentro da própria política de saúde e de saúde mental no país, que está vivendo também, né, uma situação de crise que já tem alguns anos, mas eu sei que os serviços de saúde têm tentado, sim, né, atender a demanda, mas certamente em algumas localidades, nem sempre essa demanda tem sido atendida, vamos dizer assim, no mesmo ritmo que é necessário. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que a população perceba o grau e a intensidade do sofrimento e busque ajuda, porque nós temos uma rede ampla de ajuda que pode ser acessada nesses momentos de crise. Por falar nesta rede de atendimento, professora, você acredita que as pessoas que estão em voltas de alguém que esteja abalado mentalmente, elas conseguem identificar esse problema? Na verdade, gostaria que você falasse que sinais, né, que uma pessoa que esteja passando por um tipo de problema desse de ansiedade, ou mesmo até casos mais graves de depressão, que sinais ela dá para quem está à volta, como as pessoas podem ajudar esta outra pessoa, esse amigo ou parente que passa por esse problema? Então, na verdade, as pessoas sempre demonstram sinais, né? Muita preocupação, uma ansiedade elevada, porque a ansiedade é algo que pode ser considerada, né, normal e esperada na nossa vida. A intensidade disso é que pode ser um sinal de preocupação. Então, uma ansiedade, o excesso de preocupação, né, muitas vezes a pessoa fica muito agitada também. Ou então, o seu contrário, quando a pessoa fica muito desanimada, deixa de ver muita perspectiva, né, começa a deixar de lado a realização das suas tarefas, do cotidiano, da sua rotina, né, então esses são sinais que são muito importantes, que as pessoas que estejam ao redor percebam, porque nesse momento, como todos, né, invariavelmente estão sofrendo, né, vamos dizer assim, esse acolhimento inicial, essa preocupação inicial é muito importante, a pessoa se sentir acolhida, a pessoa sentir que o seu sofrimento está sendo percebido é muito importante, sobretudo entre aqueles com quem nós convivemos. Para a gente falar um pouco desta questão de acolhimento, professora, a gente sabe que muitas pessoas se apegam nesse momento de dificuldade à fé, à religião, para tentar superar tudo isso. E a gente vem vivendo uma polêmica em relação à abertura física desses espaços, desses templos, dessas igrejas. O quanto que você acredita, professora, que o componente fé, religião, ele pode ajudar nesse sentido, a fazer com que a pessoa supere um momento de maior dificuldade, muitas vezes até de luto, né, pela perda de alguém tão importante. A abertura física desses espaços, ela poderia contribuir para a pessoa superar isso, ou, na verdade, a pessoa, por si só, dentro das suas casas, ela conseguiria, de alguma maneira, se conectar e passar por mais esse problema, por mais esse momento tão difícil? Eu acho que a sua questão aborda vários aspectos importantes. A religião é sempre uma ferramenta, né, que as pessoas de fato procuram, sobretudo nas situações de crise, de muito sofrimento. Então, certamente, neste momento, que é um momento de crise prolongada que nós estamos vivendo, certamente as pessoas, né, que têm a fé, que têm a religião como uma ferramenta, né, de apoio, etc., elas certamente buscam esse espaço. Porém, como nós estamos vivendo um período muito prolongado de pandemia e de necessidade, vamos dizer assim, de exigência de isolamento social, também é muito importante diferenciarmos o que está acontecendo, né? Quando nós, nessa situação de agravamento dos índices de contaminação, de morte, de colapso do sistema de saúde, quando se tem essa discussão do fechamento das igrejas, isso de modo nenhum significa, né, o impedimento das pessoas para que elas busquem as pessoas religiosas, ao mesmo lugar da fé, porque as igrejas acabam se constituindo num espaço, né, no qual as pessoas expressam a sua fé ou que buscam ajuda. Então, nesse momento de isolamento, o espaço e o deslocamento
foram dois aspectos da nossa vida que foram, de fato, muito atingidos. Eu acho que isso pode ser entendido também no tocante à religião. Quando se diz do fechamento das igrejas, isso de modo nenhum vai no sentido contrário à manifestação ou à busca da religião ou mesmo da fé. É só, de fato, um fator de proteção diante do risco de uma aglomeração nesses locais, e, na verdade, pode ser entendido como uma tentativa de cuidado da população, e não ao impedimento pela manifestação religiosa. Acho que são duas coisas muito diferentes, né? Acho que, nesse sentido, algumas igrejas já têm buscado modos alternativos de chegar até a população, de levar mensagens de fé, de paz, enfim, daquilo que seria o papel da religião. Então, nesse momento, e você tocou numa questão que é muito importante, nós temos um número altíssimo de mortos durante a pandemia, um número que vem crescendo também, assustador, de novas contaminações, de pessoas doentes que buscam serviços de saúde, que não estão conseguindo ser atendidas, né, da forma necessária neste momento. Então, certamente, as pessoas precisam, cada qual dentro daquilo que busca e que necessita, de espaços ou mesmo de canais para manifestar o seu sofrimento e buscar apoio. E a religião é uma delas, que é muito importante, mas cada um tem a sua maneira. Outros eram através de atividades artísticas, esportivas, né, de atividades espirituais que não necessariamente religiosas, e todas essas manifestações, de alguma maneira, foram interrompidas ou foram impedidas. Então, não é só a religião, né, mas tornou-se uma polêmica até pelo modo como vem sendo administrada essa questão. Mas, de maneira nenhuma, as pessoas deveriam entender que isso é um impedimento, né, a sua fé ou mesmo a sua religiosidade. Apenas o fechamento das igrejas significa um cuidado maior à população. Mas elas devem buscar, de qualquer maneira, né, todos os canais que sejam importantes para que elas possam dar vazão ou que elas possam buscar o apoio necessário neste momento de crise, porque nos momentos de crise nós precisamos de apoios, nós precisamos, né, de fato, sentir uma base de segurança, né, no qual nós podemos nos apoiar, porque isso é, de fato, uma situação muito importante para aqueles que estão precisando de um cuidado maior neste momento. Certamente, professora. E para a gente encerrar e trazer também um pouco desse tema para dentro da universidade, a gente sabe que a Unesp ela criou um programa desde o ano passado de teleacolhimento, né, tanto para os alunos, para os docentes, para os servidores técnicos administrativos, e você faz parte, né, deste projeto, deste programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, professora, como que ele está funcionando na prática. São videochamadas, né, não são terapias, né, psicoterapias. E falasse também a importância de trazer esse tema para dentro da universidade em um momento também que toda a comunidade acadêmica sentiu toda essa mudança de rotina. Sim, a comunidade acadêmica, ela tem uma peculiaridade, que nós trabalhamos com o público jovem, né, com o público que está num momento muito produtivo da vida. E com todo esse fechamento, esse público sofreu muito. Então, nós temos desde os estudantes de graduação, como também de pós-graduação, pesquisadores, e também, vamos dizer assim, os professores, os servidores técnico-administrativos, que tiveram também a sua rotina profundamente alterada. Então, o projeto de teleacolhimento vem acontecendo desde o ano passado, e foi, de fato, uma preocupação da universidade em promover um espaço de escuta e acolhimento ao sofrimento da população da universidade. Nesses momentos de crise, como eu disse anteriormente, quando as pessoas estão sofrendo, vamos dizer assim, o primeiro momento seria a pessoa sentir que ela tem espaços de escuta, espaços que ela possa demonstrar
expressar o seu sofrimento. O projeto de teleacolhimento, como você já adiantou, não é um processo psicoterápico, é um processo diferente, porque é um processo de escuta do sofrimento, no qual os grupos, as pessoas que compõem o grupo, compartilham tanto o sofrimento, como também buscam saídas, né, coletivas. Então, é tanto um espaço do acolhimento do sofrimento, como também um espaço de aprendizagem para possíveis soluções, possíveis saídas, ideias, e também o fortalecimento das pessoas que estão lá no grupo, compartilhando e vivenciando aquela experiência em conjunto. Eu acho que é muito importante que as universidades tenham, nesse momento, né, se atentado e se preocupado em atender a sua população, porque todos nós estamos sofrendo muito, e para além do sofrimento, é muito importante que as pessoas sintam que estão sendo acolhidas, que estão sendo ouvidas e escutadas. Então, acho que o principal do projeto seria oferecer, de fato, esse espaço de escuta e de acolhimento. Muitas pessoas que fizeram parte do projeto relataram que só o fato de participar dos grupos, e os grupos acontecem virtualmente através das plataformas do Meet, né, já relataram que se sentiram mais tranquilas, se sentiram, né, um pouco melhores, só com esse espaço de compartilhamento grupal. Outras precisaram também de outros encaminhamentos para atendimentos mais individuais. Então, são várias situações diferentes, mas é importante também, né, que a universidade cumpra este papel de acolher o sofrimento da sua população neste momento de crise generalizada. Os atendimentos aconteceram durante o ano de 2020 e continuam. As inscrições, inclusive, estão abertas para o ano de 2021. Estamos também, nesse momento, planejando algumas atividades junto a algumas comissões de recepção de calouros para o momento de ingresso dos calouros, porque também essa é uma outra preocupação que tem surgido dentro da Unesp, de como atender esses calouros que já entrarão na comunidade universitária diante de um momento muito específico de vida e de vamos dizer assim, de contexto geral. Certamente, acolhimento é uma palavra e um movimento, na verdade, muito importante nesse momento em todas as esferas. Professora Meire Yoko, do curso de Psicologia da Unesp em Assis, muito obrigado pelas suas contribuições com a gente aqui hoje. Eu é que agradeço pela oportunidade e espero que as pessoas possam buscar espaços nos quais elas possam se sentir acolhidas no seu sofrimento.